Olá, bom dia. Sou o professor João Rodrigo Andrade e vamos a mais uma aula de transferência de calor 2. Vamos continuar o tema de convecção natural. Falamos nas últimas duas aulas sobre esse tema. Nós analisamos sua introdução, nós vimos o conceito físico, o que acontece na física para ocorrer a convecção natural, as trocas de calor, a dependência do campo de velocidade ao campo de temperatura. Vimos também o número de Grashof e o número de Rayleigh e suas consequências, a dependência de um tipo de escoamento a esses parâmetros adimensionais. E vamos ver agora como podemos obter o número de Nusselt. Isso mesmo, o número de Nusselt ainda será utilizado nesse tipo de abordagem. Então vamos lá. Primeiramente, vamos analisar o caso mais simples. Uma placa plana vertical aquecida poderia ser refrigerada. O equacionamento seria igual. Mas vamos considerar como aquecida. E também vamos considerar um escoamento laminar, ou seja, um baixo número de Rayleigh, como vamos ver. Então, temos aqui uma placa plana. Consideramos aqui neste exemplo o eixo X na vertical e o eixo Y na horizontal, como podemos ver aqui através do desenho. Então, o eixo X aqui e o eixo Y na horizontal. Vamos considerar as equações de Navier-Stokes e também a hipótese de Boussinesq, que possibilita tratarmos a força de empuxo como uma variação, uma diferença de temperatura multiplicado por um coeficiente de expansão volumétrica. Então, vamos considerar aqui essa quantidade, essa equação do balanço da quantidade de movimento na direção x. Então, temos o termo advectivo. Lembrando que este equacionamento é para um regime permanente, então não temos o termo temporal, o termo advectivo, o termo de empuxo e o termo difusivo. Lembrando que nesse tipo de equacionamento, as relações, as equações para a quantidade de movimento e para a temperatura são acopladas, ou seja, não é possível resolver uma sem resolver a outra, elas devem ser resolvidas simultaneamente. Então, temos aqui a equação da continuidade, a equação que garante a conservação da massa, a equação da quantidade de movimento na direção x e a equação da energia térmica, que leva em consideração a variável temperatura. Então, temos aqui as seguintes variáveis que queremos encontrar o comportamento: T, U e V. Essas equações elas podem ser resolvidas como fizemos para um escoamento forçado, através da solução por similaridade. Então, chegamos a uma relação teórica, uma relação exata para este equacionamento. Basicamente, criamos outras variáveis, mudamos de variáveis, criamos variáveis dependentes da posição, x e y, e da velocidade, são variáveis adimensionalizadas. Empregando essas variáveis, podemos transformar as equações diferenciais parciais em equações diferenciais ordinárias. Então, seria um conjunto de equações diferenciais ordinárias que possuem uma solução. E essa solução é possível, pode ser encontrada. Então, aplicando a solução por similaridade, chegamos no seguinte resultado, que é, aqui do lado esquerdo, a função f em função da função eta. Mas, professor, o que é a função f? A função f é descrita aqui. Na verdade, é f', uma derivada de f. É igual a u vezes x sobre 2ni multiplicado por Grashof elevado a menos 1 sobre 2. E a função eta é y sobre x Grashof sobre 4 elevado a 1 quarto. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, se conhecemos a posição e conhecemos o número de Prandtl, então podemos, através dessas relações, vamos aqui. Primeiro, conhecemos a posição. Se conhecemos a posição, conhecemos o eta. Então, determinamos um eta, certo? Obviamente, temos que conhecer o número de Grashof também. Conhecemos as posições. E conhecemos também o número de Prandtl. Vamos considerar o número de Prandtl igual a 0,01. Então, temos essa curva aqui.
Conhecendo esses dois termos, ora, a interseção entre eles nos dá um determinado ponto. Este ponto ele corresponde ao valor de f', no nosso exemplo, aproximadamente 0,5. Então, todo esse termo aqui, u vezes x sobre 2ni multiplicado por Grashof elevado a menos 1 sobre 2, é igual a 0,5. Conhecemos tudo exceto a velocidade. Então, isolando a velocidade, podemos encontrar o valor de u, correto? E a temperatura? A temperatura é a mesma coisa. Conhecemos aqui, novamente, a posição. Então, a posição nos dá um eta de 2,5, por exemplo. O número de Prandtl, 0,1. Então, o número de Prandtl corresponde a essa linha aqui. Isso nos dá um ponto. Esse ponto ele corresponde a T asterisco aproximadamente 0,8. Então, isolando todo esse termo aqui, que é igualado a 0,8, encontramos o valor da temperatura. Então, em qualquer posição, podemos estimar o valor da temperatura. Com isso, temos uma solução exata. Se temos essa solução exata, podemos encontrar a derivada da temperatura na superfície. Com a derivada da temperatura na superfície, chegamos ao valor do número de Nusselt e um correspondente coeficiente de convecção. Então, continuando, através dessa solução, para números de Prandtl maior do que 0,6, a espessura da camada limite pode ser dada por essa equação aqui. 5x Grashof sobre 4 elevado a menos 1 quarto, igual a tudo isso aqui, que é da ordem do número de x elevado a 1 quarto. Então, é a variação da espessura da camada limite. Com isso, o número de Nusselt local é dado como Grashof sobre 4 elevado a 1 quarto multiplicado por g de Prandtl. E g de Prandtl é igual a esta equação aqui. Correto? Então, para um escoamento laminar submetido à convecção natural, este é o valor do Nusselt local. Então, o Nusselt local é este valor aqui. O número de Grashof, pessoal, vocês se lembram, é um valor adimensional. Ele tem uma relação para ele. Vamos só voltar para termos essa relação. Então, está aqui, ó. Grashof é igual a gravidade vezes beta multiplicado por uma diferença de temperatura L ao cubo sobre Ni ao quadrado. Já o valor do número médio de Nusselt médio, que é uma média ao longo da superfície, é igual a 4/3 do Nusselt local, ou seja, 4/3 Grashof sobre 4 elevado a 1 quarto multiplicado pela função g, que é uma função do número de Prandtl. Outro ponto importante é a transição para a turbulência, ou seja, quando o regime desse escoamento deixa de ser laminar, transiciona e se torna turbulento. Então, nós vimos em escoamentos forçados que esse valor depende do número de Reynolds, que é a relação entre as forças convectivas, ou melhor dizendo, as forças advectivas, a inércia, as forças inerciais, sobre as forças viscosas, que servem como amortecedores. Aqui não é muito diferente. Neste caso, a força dita inercial, ela não é somente advectiva, ela é causada por uma força de empuxo, e este empuxo, ele sim vai gerar movimento, e ele será o responsável pelo aumento de caoticidade no escoamento e aumento do número de graus de liberdade de escoamento, condicionando a transição. Então, temos aqui esta transição, ela ocorre normalmente por instabilidades hidrodinâmicas, ou melhor dizendo, fluidodinâmicas. É uma relação da força inercial com a força viscosa. No entanto, a força inercial agora é causada por uma força de empuxo, e essa força de empuxo será contada para a transição. Então, o termo que nos indica essa transição é o número de Rayleigh, que é o número que nos dá essa relação entre as forças de empuxo e a difusividade. Então, por exemplo, nesse tipo de escoamento, uma placa vertical aquecida ou resfriada, a diferença seria basicamente a direção do escoamento, o número de Rayleigh característico para ocorrer a transição é 10 elevado a 9.
Então, a partir desse valor, ocorre a transição. Lembrando que o número de Rayleigh ele é multiplicado, uma constante multiplicada por x ao cubo. E esse x ele aumenta com a camada, com a direção, com o aumento dessa placa plana. Então, rapidamente, ele chega a esse valor de transição e ocorre o início das estabilidades. Para esses tipos de escoamentos, correlações empíricas já são necessárias, assim como para escoamentos forçados, interno e externo. Então, por exemplo, a correlação empírica de Church-Tuch, é até engraçado, né, falar esse nome, Church-Tuch, para todas as considerações, o Nusselt médio é dado por toda essa equação que é exibida aqui. Então, é uma equação um pouquinho grande, tudo isso aqui é o quadrado, então nós vemos aqui uma dependência do número de Rayleigh e o número de Prandtl. Não temos mais uma dependência do número de Reynolds. E para escoamentos laminares, temos uma equação também para este tipo de escoamento, que é dada por essa relação aqui, 0,68 mais tudo isso aqui. Então, pessoal, novamente, assim como nós vimos até agora, o número de Nusselt ele é calculado através de correlações, seja empírica, seja teórica. E para cada geometria, para cada tipo de escoamento diferente, teremos uma correlação diferente. Então, vamos considerar aqui placa plana vertical. A placa plana vertical não importa se ela está aquecida ou resfriada em relação à temperatura do ar. Suas relações são sempre iguais. Então, nesse tipo de escoamento, o comprimento característico é a altura dessa placa. Para o intervalo do número de Rayleigh entre 10 a quarta e 10 a nona, temos a equação Nusselt igual a 0,59 vezes Rayleigh elevado a 1 quarto. Já para o intervalo do número de Nusselt um pouco maior, 10 a nona até 10 a décima terceira, temos Nusselt igual a 0,1 Rayleigh elevado a 1 terço. Já uma relação um pouco mais complexa, porém ela é mais precisa, ela engloba toda a faixa do número de Rayleigh, que é dado por Nusselt igual a 0,825 mais todo esse termo, dependendo do número de Rayleigh, número de Prandtl, tudo isso ao quadrado. Temos aqui ao quadrado. Agora é importante considerarmos um pouco mais de complexidade na análise de uma placa horizontal, porque em uma placa horizontal é importante sabermos se essa placa ela é aquecida ou resfriada e se ela está embaixo ou em cima de um determinado escoamento. Pois, se a placa é aquecida, o fluido ele se aquece também e tende a subir. Se ela é resfriada, o fluido se resfria nas proximidades dessa placa e ele tende a descer. Então, se considerarmos uma placa, ela está virada, ela está posicionada na parte inferior do escoamento, do fluido quiescente, e ela está numa temperatura superior à temperatura do fluido, o que acontece é este comportamento aqui, visto do lado esquerdo. E se o contrário ocorre, se é uma placa que ela está numa temperatura maior do que numa temperatura menor que a temperatura do fluido, e ela está no topo, o que acontece é o escoamento visto do lado direito. Mas por que isso ocorre? Bem, é o seguinte, vamos considerar uma placa aquecida. Temos uma placa aquecida, então, aqui embaixo. Temos uma partícula de fluido, um determinado volume de controle que está distante dessa placa. Este volume de controle, ele se aproxima dessa placa e se aquece, então ele fica aquecido. Vou representar aqui, volume de controle aquecido. Esse volume de controle aquecido, ele tende a subir. Ele tende, devido à força de empuxo, ele tende a subir. E um volume de controle, um volume de fluido que está aqui em cima, superior, ele está frio. E como ele está frio, ele tende a descer. E os dois volumes de controle invertem suas posições. E também, esse fato, essa interação entre eles, cria uma região de recirculação. Então, aqui ocorrem recirculações de uma forma contínua. Então, eles estão sempre invertendo suas posições. Da mesma forma que essa recirculação ocorreu aqui, ela também ocorre aqui,
Então, são células, são recirculações paralelas. E essas recirculações são observadas nas duas figuras. Então, se a temperatura da placa é maior do que a temperatura do fluido e a placa está na posição inferior, ou se a temperatura da superfície ela é menor do que a temperatura do fluido e essa placa está na parte superior, os escoamentos eles são semelhantes, similares, apesar de estarem invertidos, são similares. E o cálculo do número de Nusselt para esse tipo de escoamento é Nusselt médio igual a 0,54 Rayleigh elevado a 1 quarto, se o Rayleigh estiver entre 10 a quarta e 10 a sétima. E 0,15 Rayleigh elevado a 1 terço, se o Rayleigh estiver entre 10 a sétima e 10 a décima primeira. Já em casos invertidos, ou seja, a temperatura da superfície do fluido é maior do que do ar, porém a placa está em cima. Ou a temperatura da superfície é menor do que do ar, porém a placa está embaixo, o que ocorre é diferente. Vamos aqui, novamente, fazer uma análise. Vamos considerar que tem uma placa, só que essa placa ela está na posição superior, ela está aquecida. E uma determinada partícula, um determinado volume de fluido, ele está resfriado, está distante da placa. À medida que esse volume ele se aproxima da placa, ele se aquece. Então ele se torna aquecido. E como ele se aqueceu, ele tende a subir. Então ele não vai tomar de volta a posição do volume de controle azul. Ele vai substituir uma partícula que está acima dele. Então ele continua a sua trajetória de subida. Então esta é a nova trajetória. Ele sobe, ele se desvia da placa e continua a sua trajetória ascendente. Então, ele ocorre o que estão nessas figuras, estão exibidos nessa figura. E o número Nusselt médio é igual a 0,27 vezes Rayleigh elevado a 1 quarto. E a mesma coisa ocorre para o caso da temperatura da superfície inferior do que a temperatura do ar, só que a placa está numa posição inferior. Então, a tabela para essas equações são dadas neste slide. Então, nós vimos aqui as equações que nós comentamos na figura anterior. Então, temos aqui as condições. Então, temos aqui as condições. Aqui. É uma placa virada para cima, aquecida, ou uma placa virada para baixo, resfriada. As equações, então, são dadas por este valor. Já para o outro caso, uma placa virada para baixo aquecida ou virada para cima resfriada, temos estas equações. E uma consideração importante aqui nessa análise é, agora, não analisamos mais o comprimento da placa, mas sim o número a dimensão característica, o comprimento característico é dado como a área dessa placa dividido pelo perímetro. Isso nos lembra muito de diâmetro hidráulico. Então, essa placa, a forma dessa placa, se ela é retangular, quadrada, vai fazer diferença, diferente de uma placa plana vertical. Então, nós calculamos a área dessa placa, dividimos pelo seu perímetro e esse sim é o comprimento característico. Nessa figura aqui, pessoal, é uma figura retirada de um trabalho da revista Journal of Fluid Mechanics, é uma revista muito conceituada na área de mecânica dos fluidos. E ela exibe o comportamento intermitente, ou seja, repetitivo, de regiões de fluido se aquecendo e subindo. Essas regiões tendem a subir e forma uma figura muito parecida com vários cogumelos. Então, este é o início de provavelmente essa figura exibe o início de uma transição à turbulência, visto que o escoamento já está um pouquinho mais desorganizado. Então, podemos ver nessa figura comportamento bastante interessante. E exatamente isso que ocorre na nossa panela, quando vamos lá esquentar o macarrão. É isso aí que ocorre. Então, essas figuras, elas caracterizam as recirculações que nós detalhamos. Então, existem recirculações
todas essas regiões aqui. Pessoal, da mesma forma que nós analisamos placas planas, a mesma coisa também pode ser feita para cilindros. Então, em um cilindro, temos um número de Nusselt médio. Obviamente, o número de Nusselt, assim como no escoamento forçado, local, ele depende do ângulo do cilindro. Então, nós vemos aqui que existe uma variação no ângulo desse cilindro. Então, à medida que nós variamos no ângulo, o comportamento do número de Nusselt é dado da seguinte forma. Ele é máximo para o ângulo nulo, que é aqui, essa posição. Então, aqui, 0 θ igual a 0. E mínimo na saída. Então, ele tem um decaimento. Vou mostrar aqui. Onde essa figura exemplifica, mostra, detalha o ângulo pelo número de Nusselt local. Esta aqui é uma figura que exibe uma pluma. Então, é o comportamento do fluido, a maneira que ele age no escoamento laminar sobre um cilindro aquecido. Então, o fluido ele abraça esse cilindro, aquece e tende a subir. As relações para um cilindro é igual a Nusselt médio igual a C multiplicado por Rayleigh elevado a N, onde o C e o N são coeficientes, são constantes dependentes do escoamento. Então, temos lá essa tabelinha aqui. Então, nessa tabela, temos o número de Rayleigh, o valor de C e o valor de N. Outra relação largamente empregada é também a correlação de Churchill and Chu, que é dada por 0,6, mais tudo isso aqui, tal que o número de Rayleigh é menor ou igual a 10 elevado à 12ª. E, pessoal, para outras geometrias, o procedimento é o mesmo. Uma esfera, por exemplo, uma placa que não está nem na horizontal nem na vertical, ela está na diagonal, então o procedimento é o mesmo, correto? Então, pessoal, com isso nós finalizamos aqui o tópico de convecção natural. O próximo tópico agora são trocadores de calor. Vamos pegar um emaranhado de tudo que analisamos até o momento e vamos aplicar em sistemas já mais industriais, já mais aplicados. Eu agradeço muito a atenção de todos, muito obrigado e tenham um bom dia, uma boa noite, bons estudos. Até mais.